E aí, engenheiros do YouTube, essa é a escola Shortcut de Inglês para Engenheiros. Eu sou Pedro Tavares, sou engenheiro civil e professor de inglês, e é um grande prazer contar com você aqui no nosso vídeo. Então fica conosco, porque hoje nosso primeiro tópico é exatamente isso que você viu aí na chamada do vídeo. Hoje nós vamos falar sobre engenharia de segurança, Safety Engineering. Um tópico, né, um tema que é muito importante, que todos os engenheiros, independente da sua área, têm muito interesse e devem sempre estar procurando mais informações. Então fica conosco depois da vinheta que a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, pessoal, antes de começar, vamos falar um pouco sobre o que seria Safety Engineering, a engenharia de segurança, né? Quando a gente fala sobre engenharia de segurança, essa segurança que nós estamos falando, ela vai estar relacionada ao ambiente laboral, ou seja canteiro de obra, seja alguma indústria, algum tipo de local que envolva a participação de colaboradores. Então, sempre é necessário que haja um profissional, que vai ser o técnico ou o engenheiro de segurança, e ele vai fazer a análise dos riscos, a organização desses efeitos e a prevenção. E aí, essa segurança que nós estamos falando não é segurança de arrombamento, segurança de assalto, não. É tudo que está ligado aos processos e a todas as atividades desenvolvidas no âmbito laboral. Então, aquele determinado tipo de serviço, aquele determinado tipo de produto que está sendo produzido em determinado lugar, ele vai gerar uma série de processos, esses processos geram riscos, e aí a função do Safety Engineer, do engenheiro de segurança, é justamente identificar esses riscos e fazer e contornar esses riscos para tornar o ambiente de trabalho um ambiente seguro e mais tranquilo para todos os colaboradores. Lembrando que o nosso objetivo aqui hoje é dar uma olhada no vocabulário contextual, ou seja, todos os vocabulários que nós veremos aqui, eles vão estar linkados, eles vão estar conectados com esse conteúdo de Safety Engineering. Dito isso, vamos aqui dar uma olhada na nossa aula. Então, pessoal, falando aqui sobre Safety Engineering, que é um dos ramos, uma das branches of engineering, um dos ramos da engenharia, nós vamos falar sobre quais são os vocabulários que estão envolvidos nesse quesito. Lembrando que, quando a gente fala sobre inglês técnico, a gente tem um foco maior em vocabulário técnico. E por conta disso, aqui nós não vamos nos ater tanto a comentários conceituais, ou seja, qual é a função da engenharia de segurança, qual é a função do engenheiro de segurança, porque eu até falei um pouco sobre isso aqui na introdução do vídeo, mas aqui a gente vai direto para o vocabulário que é concernente a esse universo. Beleza? Então, para começar, vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, temos aqui uma pequena definição do que seria Safety Engineering e quais são as funções do Safety Engineer. Então, vamos dar uma olhada. The key goals for safety engineering are to assess the risks and hazards by identifying and quantifying the effects so that appropriate protective measures can be taken. Então vamos fazer aqui uma tradução rápida do que está falando. The key goals, os objetivos-chave da Safety Engineering, são fazer esse monitoramento, ter esse conhecimento dos riscos e dos perigos, por meio de identificar e quantificar os efeitos, para que assim possa-se ter as medidas de segurança que elas possam ser tomadas. Então eu coloquei aqui grifados os risks and hazards, effects and protective measures. Por quê? Porque a gente vai separar esses três grandes pilares, que nós podemos chamar assim, os três grandes pilares da Safety Engineering. E quais são os vocabulários que estão relacionados a eles. Então pega aí um caderno, pega aí uma caneta para você fazer esse compilado de informações comigo, que com certeza eles vão aparecer aí sempre que você estiver falando sobre engenharia de segurança. Então vamos lá. Primeiro falando sobre the risks and hazards, let's take a look here. Combustion. Combustion. Where is it? Seria a combustão, ok? Contamination. Contamination. Seria a contaminação. E aqui nesse ponto, uma estratégia interessante também para você praticar a pronunciation, a pronúncia, é você ir repetindo comigo essas palavras. Explosion. Explosion, que é a explosão. Flammable components. Flammable components. São componentes inflamáveis. Friction. Friction seria a fricção, o atrito. Fumes. Fumes são vapores. Toxic components. Toxic components, que seriam componentes tóxicos. Então aqui nós temos uma lista de possíveis riscos e perigos dos quais os trabalhadores estão sujeitos em seu ambiente laboral. Combustão, contaminação, explosão, componentes inflamáveis, fricção ou atrito, vapores e componentes tóxicos.
Então agora vamos falar sobre os effects, que seriam as consequências caso o trabalhador seja exposto a alguns dos risks and hazards. Let's check. 1. Adverse effects, que seriam efeitos adversos. Birth effect. E aqui a gente utiliza esse termo para falar sobre deformações congênitas, que são aquelas deformações que mães gestantes, por exemplo, acabam que os bebês das mães gestantes acabam contraindo por conta da exposição de algum tipo de componente tóxico. Burn, queimadura. Cancer, câncer. Dizziness. Dizziness é tontura. Drowsiness é sonolência. Genetic damage, que seria um dano genético, né? Dependendo do índice de contato e da quantidade de exposição, pode acontecer um dano genético para o trabalhador. And impaired fertility, que seria afetar a fertilidade do trabalhador por conta da exposição a alguma substância ou a repetição de algum tipo de movimento. Irreversible effect, que são aqueles efeitos irreversíveis. Vomiting, que seria vômito, náuseas, e esses são os possíveis effects, os efeitos que o trabalhador pode ter como consequência da exposição a risks and hazards. E aí, por último, nós vamos para os protective measures, que seriam as medidas protetivas a respeito de como gerir e evitar aqueles hazards and risks. Então, let's go. 1. Avoid contact with. E aí, avoid contact with é evitar o contato com alguma substância. E aí, nesse caso, a gente pode acrescentar a substância que nós estamos falando depois dessa primeira parte da expressão. Então, por exemplo, eu posso dizer avoid contact with metals. Então, evitar o contato com metais. Dispose of, que seria descartar alguma coisa, se livrar de alguma coisa. Então, dispose of metals, descartar os metais. Dry surfaces. Então, seria secar, fazer a secagem de superfícies para evitar any kind of accidents, em qualquer tipo de acidentes. Handle seria lidar. Então, esse é um verbo que a gente pode utilizar em diversas circunstâncias, falando sobre safety engineer. Então, a gente pode falar que we need to handle that component. Nós precisamos lidar com aquele componente. We need to handle this whole situation. Nós precisamos lidar com toda essa situação. Keep precautionary. Então, aí você vai se manter precavido, manter a precaução. Então, essa é uma atitude, é um vocabulário, claro, mas é uma atitude que todo o corpo laboral daquela determinada empresa ou canteiro de obras tem que adotar. Keep precautionary. Protect, que é um verbo que vai falar sobre proteger. Recycle, protective measure. Recycle, reciclagem, que também é um vocabulário que vai aparecer não apenas aqui na Safety Engineering, mas na Engineering como um todo. Rings, vou trazer aqui uma palavrinha que tem um significado muito parecido com rings, que é clear. Então seria limpar, fazer a limpeza e manter uma constante limpeza no ambiente. Seal tightly significa selar de forma muito efetiva. Tightly ao pé da letra significa apertado. Então, apertadamente. Quando a gente diz seal tightly, a gente está falando de apertar ou então vedar, fechar de uma forma muito, muito efetiva. And the last one, wash, que seria lavar. Então, esses aí são alguns dos verbos que o Safety Engineer, o engenheiro de segurança, vai utilizar com bastante frequência no seu ambiente de trabalho. E aqui eu trouxe como bônus os PPE, que seriam os equivalentes aos EPIs aqui em Brasil. Mas o PPE significa Personal Protective Equipment. Então, quando a gente fala sobre Personal Protective Equipment, nós temos aí essa listinha de alguns dos principais equipamentos de proteção individual. Então, vamos dar uma olhada em alguns deles. Hard hat, que seria o capacete de segurança. Goggles, que são esses óculos que nós utilizamos. Ear protectors, que são protetores auriculares. Safety reflective vest
Safety Reflective Vest, seria um colete de proteção, um colete reflexivo de proteção. Face masks, esse é um vocabulário que inclusive é muito parecido com o português. Boots and gloves, que são as luvas e as botas. So that's it. Thanks for watching. E aí, como nós vimos, esses vocabulários são vocabulários que vão aparecer na rotina do Safety Engineer, do engenheiro de segurança, e que são vocabulários que podem ser compartilhados com outras áreas da engenharia. Por exemplo, afinal de contas, os EPIs, que em inglês nós chamamos de PPE, Personal Protective Equipment, eles vão aparecer não só na engenharia de segurança, mas em todas as engenharias. Cada uma delas requer uma quantidade de EPIs ou de PPEs individuais. Então é isso, espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Foi um vídeo mais resumido, porque o nosso foco aqui é expandir o nosso vocabulário, tanto de substantivos quanto de verbos, todos eles em um determinado contexto. Hoje falamos sobre Safety Engineering. Mais para frente eu vou trazer outras palavras, outros vocabulários de outras engenharias e de contextos que estão sempre no nosso dia a dia acadêmico ou profissional. Então, espero que você tenha gostado do nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, sejam aqueles engenheiros de segurança no trabalho ou engenheiros que estão agora se interessando um pouco mais por essa parte de Safety Engineering. É sempre um prazer contar com a sua presença aqui no nosso vídeo. Se inscreve no canal, ativa aí o sininho para você sempre ter o nosso conteúdo e eu espero ver você aqui mais vezes nos nossos vídeos. Então, vejo você no próximo vídeo.